Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Integre. O sábado é nosso, hoje. A gente está com um convidado muito especial entre nós, Sayão. Obrigada, Sayão, pela sua presença aí com a gente no Bate-Papo Integre Jovem. Pessoal, hoje a gente vai fazer de uma maneira diferente. A gente está encerrando uma série, mas não se preocupe, a gente vai começar outra daqui a pouco. Daqui a pouco a gente dá um spoiler. Leão vai explicar detalhes para a gente. E hoje a gente está encerrando esse bate-papo sobre uma igreja chamada Tov, o livro que a gente estava lendo. Se você acabou de chegar no canal, procura lá os vídeos anteriores. A playlist do Integre está toda completinha, com vários bate-papos sobre esse livro. E hoje, o encerramento especial. Dil, como é que vai ser isso aí? Então, pessoal, a gente preparou alguma coisa, pelo menos assim, pensou, idealizou alguma coisa que seja bem legal para você. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente leu um livro juntos e a gente comentou um pouquinho sobre esses livros, mas a gente quer refletir um pouquinho sobre como isso se desenvolve na nossa vida, de fato, né? Como é que a gente pratica isso, vamos dizer assim, no ao vivo e a cores, né? Afinal de contas, quem sabe faz ao vivo, né? E então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E por que, inclusive, a gente fez esse livro? Porque a ideia de Tov, ela tem muito mais do que só essa questão de bondade, né? Quando a gente pensa em Tov, a gente pensa em aquilo que é bom, em felicidade, em prosperidade, em bênção, em bem-estar, em agir corretamente. E isso é uma marca essencial daquilo que envolve ser uma pessoa saudável para um mundo melhor, que é o slogan, vamos dizer assim, que é a proposta da IBNU para a nossa vida, né? Porque o que acontece? A gente percebe que há uma realidade de uma religiosidade não saudável naquilo que envolve as dimensões e as propostas, muitas vezes, que as pessoas estão ligadas. E o que a gente quer fazer é refletir um pouquinho, é ajudar você nesse processo de refletir sobre a sua vida e como você desenvolve isso no seu dia a dia, né? Então, Tov tem a ver com tudo isso. Tov tem a ver com esse bem-estar. E isso envolve essa nossa proposta, né, Sayão? Como é que a gente consegue fazer isso aí? Essa paz e prosperidade, ela é alcançável para todos nós. E é por isso que, inclusive, é bom até mesmo a gente estar aqui junto para discutir sobre isso e bater esse papo sobre uma vida Tov, uma vida boa. Pois é, galera, um bom dia para você, Leão, para a Carol, obrigado aí pelo convite de estar junto aí na conversa de hoje, né? De fato, né, o que a gente percebe de Tov, né, no texto hebraico original, né, envolve uma coisa até mais do que isso, né? Tov também é bonito, né? É uma coisa bonita, é uma coisa boa, é essa coisa completa. E aí, o que acontece? A gente percebe que, no meu entendimento, né, os grandes desafios é que o coração humano precisa de um cuidado, né? Ele é sempre um problema, é igual o nosso bem-estar físico, ele precisa de cuidado, né? Então, você tomou aquele vento gelado no pé da orelha, né, para falar na língua original aqui, você, né, exagerou aqui e ali, então você sente, a vida humana é assim, ela não tende naturalmente para o Tov, né? E aí, quando a gente vive em comunidade, a minha impressão é que a gente tem um caminho assim, complicado, onde a gente tem duas situações que a gente precisa prestar atenção. Uma é que a reunião de pessoas, a reunião de esforços, a reunião de recursos, ela pode se tornar um convite ao poder. Então as pessoas que estão ali envolvidas falam, não, olha, eu sou da denominação tal, olha, o meu grupo é o mais legal de todos, olha, a gente faz e acontece. Então, quando a gente vai perdendo, a pergunta é o que é que a gente está fazendo dentro de uma comunidade de seguidores de Jesus? E a gente começa a ver o poder, o destaque, o holofote, né, como referência maior, a gente começa a desenvolver essas síndromes aí que o Scott McKnight vai trabalhar, né, que é o problema que está assim na nossa frente, né. E a outra questão
que eu acho assim, que muita gente às vezes não estuda a Bíblia direito, né? Então você pega o texto bíblico, você faz recortes, né? E esses recortes são manipulados pela síndrome de poder. Então, por exemplo, tem um líder, aí ele vai dizer, olha, aquele que tocar no ungido do Senhor será condenado, né? E a pessoa usa isso em qualquer situação, né? Então, quando esses recortes de leitura bíblica são excessivamente místicos, ou eles são excessivamente legalistas, né? Ou eles são excessivamente, acho que a palavra forte que precisa ser usada é manipulativos, né? Por liderança manipuladora, aí o TOV vai embora. Então a gente acaba tendo muitas comunidades religiosas, e principalmente cristãs, adoecidas, né? Quando a gente né, veio entrar na quadra para jogar bola, para se divertir, e de repente a gente está aqui para encher a bola do dono da bola, né? E aí o jogo não vale mais, né? Então acho que essa é a questão. Agora, Lidilean, o Carol, né, e a galera que está sintonizada com a gente, né, a gente precisa fazer duas coisas, né? Enfrentar toda e qualquer mentalidade abusiva, né, que surge no ambiente religioso, e a gente precisa aprender a entender o que a gente está fazendo aqui exatamente, né? Qual é o nosso objetivo, por que a gente está reunido como, né, discípulo de Jesus, qual que é a nossa de fato, né? Então é isso aí, vamos ver se a gente troca uma ideia aí para... E você? Você puxou um tema que é um dos capítulos, né? Que é justamente essa questão de poder, de domínio do líder, do líder das comunidades, concentrar muitas coisas em cima de uma pessoa só, né? E isso provocar essa questão do líder que oprime, que determina. E aí como que a gente consegue, por exemplo, equilibrar essas coisas? Porque muitos liderados até se sentem com essa necessidade de, não, a gente precisa de alguém que diga para a gente o que fazer, a gente precisa de alguém que dê os comandos, de alguém que, né, que mostre o caminho. Mas qual é a responsabilidade também da gente como liderado, né, dentro de uma comunidade, de criar esse ambiente TOV, de criar essa cultura? Porque o livro fala também muito de uma cultura, ele lista, né, a cultura, as características de uma cultura tóxica, e aí fala sobre, depois, né, o caminho que a gente tem que tomar. Qual é o papel, então, como que a gente diferencia essa coisa qual é o papel do líder, qual é o papel do liderado, quem é que tem essa responsabilidade de criar esse ambiente TOV, né, na nossa comunidade? Eu posso iniciar aqui um pouquinho, bater um papo, claro, aproveitar esses ganchos? Eu vejo assim, acho que primeira coisa, a gente precisa pensar se é possível ou não ser TOV. Acho que esse é o ponto. Começa com cada um de nós. Exatamente. E o ponto pessoal, é possível. Por alguns motivos. Vamos pensar aqui de uma forma objetiva. Primeiro, porque Deus criou um mundo e criou pessoas que são TOV. Afinal de contas, Deus viu que tudo que ele havia criado era bom, e bom é TOV. E quando criou o homem, criou e disse isso aqui agora, né? Essa criação é muito bom. É o TOV ao quadrado aqui, né? Tovíssima. É o tovíssimo, né? Então, assim, existe essa relação. É claro que nós sabemos que há um distanciamento, que houve uma quebra, que houve uma ruptura dessa proposta, dessa conexão com Deus, que trouxe, então, dificuldades para essa realidade, mas nós também sabemos pelo texto bíblico que Jesus já veio para romper com toda essa realidade. Então, em Jesus, nós podemos ser TOV, nós podemos ter uma cultura TOV, e nós podemos viver essa vida TOV. E aí, a proposta, então, que eu acho que precisa acontecer, é exatamente de compreendermos cada um no seu papel. Em primeiro lugar, se é em Jesus que nós podemos ser TOV, o foco principal da comunidade e da igreja tem que ser Jesus. Se o foco for de Lean, a Carol ou Saião, então a gente já Saião do TOV, a gente já saiu do propósito, né? Então a gente precisa conectar o foco direto para aquela realidade. E aí nisso, a gente entender, inclusive, que no reino de Deus, todos nós somos discípulos de Jesus. Não existe...
E aqui eu vou falar de mim mesmo. Eu passei pela ordenação, fiz concílio, tal, pastor de Leão. Não, existe o seguidor de Jesus de Leão, que é um discípulo de Jesus e que, junto com o Saião e com a Carol e com você que está nos assistindo, faz coisas certas e coisas erradas, mas que está no caminho de seguir a Jesus. E ele é o foco principal de tudo aquilo que acontece. Então é possível ser Tov quando Jesus é o centro da coisa, quando Jesus é a base e a convicção da vida. Se eu colocar a partir de agora o que eu quero ser é seguidor da Carol, poxa vida, então a coisa vai ficar... Tá lascado. Do Saião, aí eu vou ter que usar a camiseta vermelha, daí não dá. Só no Instagram pode ser seguidor, né? Então eu acho que esse é o ponto, né? Acho que Jesus é esse alicerce, a base central de criar uma cultura Tov, uma pessoa Tov e uma vida Tov para toda a realidade. Afinal, né, Dylan, Jesus é o caminho, né? Inclusive o caminho para a vida saudável. Não, com certeza, excelente e pertinente essa situação, mas o que acontece? Quando a gente entra na prática, né? Aí a Carol tem razão, porque o pessoal diz, olha, eu já vi certos ambientes religiosos, perdoe-me a expressão da palavra, é uma bagunça, né? Ninguém sabe o que está fazendo, porque não tem organização. Então, por exemplo, Paulo, ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. Ele vai dizer que ele é indigno. Mas ele escreve dizendo, pessoal, é desse jeito que deve ser feita a coisa. Assim não está certo, assim não está. Então as pessoas confundem, e acho que o ponto de decisão é isso. Quando um líder faz qualquer coisa, ele está querendo fazer o quê? Mostrar Jesus, os ensinos de Jesus e o caminho de Jesus, ou ele está querendo colocar uma proposta própria, particularista, né, para cima dos outros. Então, acho que a diferença de uma liderança, por exemplo, Tov, e algo que caminha na direção tóxica, é se a pessoa promove Jesus, o ensino da palavra, ou ele se promove a si mesmo. Ou ele se promove, ou promove uma agenda particular, seja de natureza política, econômica, de outro perfil. Então, assim, a pessoa não pode confundir uma comunidade de fé organizada, onde as pessoas têm direção, por isso que tem diferença entre líder e liderado. Porque não dá para todo mundo dizer, olha, a minha visão é essa, que a gente vai evangelizar o bairro aqui, o outro, não, a minha é para lá, não, eu vou fazer o estudo desse jeito. Isso não é, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a gente tem que entender isso. Agora, como é que cria isso, né? Cria isso numa parceria e santa cumplicidade entre líderes e liderados, né? Então, por exemplo, às vezes tem pessoa que fala para mim assim, olha, Saião, eu tenho minha história cristã assim, eu estou em tal lugar e eu estou frequentando a igreja X. Mas cheguei lá e eu vejo que certos costumes e práticas e ensinos são diferentes e eu não aceito aquilo. Eu falei, ué, mas se você foi para lá sabendo que lá é desse jeito, ou você se adapta ou você vai embora. Não, eu mudei para uma igreja, sei lá, Assembleia de Deus, eu mudei para uma igreja batista, para uma presbiteriana, só que eles oram muito alto lá, eu não quero. Então vai embora. Não tem como você, né, causar lá. Né? Então, aí a gente precisa entender que a ideia é estar todo mundo na mesma página, com o foco de que uma coisa Tov, ela vai, né, na direção dessa cumplicidade. Eu acho que a diferença fundamental, e aí a gente deve entrar mais aí na conversa, né, é se a gente enxerga as pessoas, né, e se a gente está com outra coisa debaixo da manga aí. Sim, e é interessante isso, Saião, porque tem essa diferença também, né, uma questão de como é cada ambiente, já naturalmente, com a sua própria organização. E Tov tem a ver com isso também, né? Com harmonioso, né? E organizado, porque a criação de Deus é assim, né? Harmoniosa, organizada. E é interessante que tem a ver essa questão também da própria igreja, de cada igreja ter o seu jeito de ser, mas num ambiente saudável. E aí a gente consegue diferenciar um ambiente tóxico de um ambiente saudável, que é o que você estava falando, né, dessa liderança que impõe. Eu trabalho na aviação, né, a galera que acompanha o canal aí já sabe que eu fico mais lá em cima do que aqui embaixo, tô perto do céu.
E aí a gente faz alguns cursos na aviação, inclusive recomendados pela NASA, que tem a ver com essa questão de comunicação e relacionamento. E aí um dos pontos que a gente trabalha na aviação eles chamam de power distance, que é a questão do líder impor muito e a gente não ter acesso à liderança. E isso causa acidentes aéreos, por incrível que pareça. A gente não conseguir se comunicar e não conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo que é perigoso. Então, por exemplo, trazendo isso, né, para as nossas comunidades, quão importante é essa comunicação, essa questão do líder e do liderado. Por exemplo, se eu estou experimentando, porque o livro lista várias características, né? Então, se eu estou identificando características de uma cultura tóxica, é muito importante que eu tenha acesso à liderança, né? É importante que essa comunicação seja aberta. E aí, como que a gente promove isso? Como que a IBNU promove essa questão de comunicação aberta? Pode chegar, pode falar, fala com a gente o que está acontecendo, se você está com alguma questão, se você acha, e a gente consegue separar se isso é uma questão da cultura, se é uma cultura tóxica dentro da igreja, se é só um jeito de ser, se é um jeito de batista de ser, um jeito de assembleia de ser, um jeito presbiteriano de ser. Como que a gente, né, conversa sobre isso e diminui essa distância entre liderança e liderado? Então, o Dilean já deu um toque nessa direção aí para a gente, né? Quando menciona essa questão, né, de a gente estar numa condição onde todo mundo não é o título religioso que carrega, o título, né? Então, assim, até uma das coisas que o pessoal fica meio, às vezes, bravo comigo, no EBNU, fala, não, me chama de Saião, né? E a pessoa, não consigo, eu preciso falar, pastor, né, tal. Eu até, assim, respeito, a gente tem esse costume e tal, mas por quê? Porque quando você sobrecarrega nos títulos, e os títulos não são títulos, eles são descrição, né, de função dentro do corpo para servir, só que na nossa cultura coronelística nacional, virou assim, olha, se o cara ele é pastor, ele é bispo, ele é não sei o quê, quer dizer que ele tem várias estrelas de patente na frente, então para chegar, para falar com ele, eu preciso ensaiar, né, impostar a voz, né, e fica um negócio esquisito, né. De um lado, existe um problema de um líder, se ele aceitar toda hora, todo mundo fazer tudo que a pessoa está pedindo e com uma, vamos dizer, proximidade absoluta, ele vai ter um treco, né? Por isso que nesse sentido a gente divide as coisas e você tem vários líderes atuando em áreas diferentes, né? Mas tem que se rejeitar essa ideia de que uma pessoa que está numa função ministerial, ele é alguém diferente, ele é um santo varão de Deus, ele é isso e aquilo. Não, ele é uma pessoa também foi alcançado pela graça de Cristo, e ele está servindo no seu dom, no que ele tem lá. E aí, qualquer pessoa pode e deve ter acesso, digamos, aos pastores, líderes, com naturalidade. Esse negócio, né, eu já enfrentei situações assim, eu confesso que me senti mal, né, em lugares que às vezes você vai falar numa conferência, o pessoal diz, não vamos deixar ninguém chegar aqui, porque senão o pessoal vai fazer isso, vamos sair por aquela porta lá, vamos não sei mais o que, né, e fica uma coisa assim, até eu me lembro, uns anos atrás, a gente foi num lugar que a gente comia, né, num ambiente semelhante aos outros, mas numa mesa diferente das outras pessoas e com comida diferente, né. Aí eu ficava, caramba, né, que coisa mais esquisita, né. Sim. Eu sei que tem um quê de cultura nisso, é um negócio meio difícil, mas assim, tem que quebrar essa coisa, né, de que você é um mini santo, né, uma coisa assim, né, e aí a pessoa, eu acho que uma coisa que parte do líder, para falar, já que a gente está falando de Tove, né, é quando o líder é de boa, quando ele não veste uma máscara assim de que olha tal, ele é uma pessoa normal que fala de futebol, fala do preço da cocada, né, fala de coisas assim do dia a dia, né. Então acho que isso é um caminho importante, porque senão realmente a gente entra por um caminho, nossa, eu vi coisas nos nossos tempos que eu nunca imaginei, pessoas beijando o pé do outro, né, pessoas comprando, né, peças de roupa
de indivíduos que se apresentam como especialmente abençoados, né? Gente assim, a palavra certa é um fetiche, né? Por uma coisa criada que simplesmente não faz o mínimo sentido. Isso adoece tanto o líder quanto o liderado, né, Sayão? Eu acho que é doideira, né? Mas isso aí faz a gente refletir, né, Sayão, que, vamos dizer assim, a gente está falando muito sobre o contexto de igreja, mas a gente tem que refletir na seguinte questão. Nós, na verdade, então, vivemos uma cultura tóxica. E a igreja simplesmente é um reflexo também dessa realidade tóxica que nós vivemos no nosso mundo, na nossa cultura. Aqui pensando aqui na cultura brasileira, vamos dizer assim, uma coisa mais genérica, certo? Geral. Que quem tem mais risco de entrar nessa coisa, assim, parecer mais um apóstolo, é quem tem uma barba maior, né? E aí não, aqui é um rabino. É uma graduação, né? Você vai ganhando uma upgrade. É graduação. Aqui é um negócio já. Eu tenho certeza que só os anjos de alta patente têm. Mas eu acho que essa aqui é a questão, porque a gente vive dentro dessa cultura, dentro dessa realidade, né? De que as pessoas não têm nome, as pessoas têm título, né? Então, assim, isso já vem. A gente anda, por exemplo, no ambiente acadêmico, tanto eu quanto o Sayão, bastante. Não sei quanto que a Carol também anda, mas talvez no próprio campo da aviação também tenha isso, que a pessoa perde o nome, né? A pessoa deixa de ter essa referência como pessoa e ela passa a ter isso. Isso até nas questões das ideias, né? Por exemplo, até dentro das questões teológicas, a primeira pergunta a pessoa, você é calvinista ou arminiano? Peraí, não, eu sou gente, meu nome é Dileano, né? Então, assim, as coisas... Nós vivemos numa cultura que é tão tóxica que tudo vira título, tudo vira alguma coisa, porque daí eu já pego e falo assim, não, o Sayão tá com a camiseta vermelha, então ele é do tipo do time X. A Carol tá com o cabelo solto, então ela tá com o time Y, né? O Dileano tem a barba, então é do time Z, né? Então, assim, e a gente fica rotulando as pessoas por um título que de repente nem tem nada a ver com a pessoa, né? Mas a pessoa perde a identidade dela. Eu acho que esse é o ponto tóxico, assim, gigantesco, né? Porque, por exemplo, daí então não é mais o Dilean, é o pastor. Não é mais o Sayão, é o pastor. Não é mais a Carol, é a comissária. É isso, é aquilo. E a pessoa deixa de ter referência como gente, como pessoa. E aí é claro que fica inalcançável, né? Então, a gente perde essa característica Tove, que o Sayão falou desde o começo, né? Que Deus criou as coisas para serem Tove. E aí, eu já vou puxar o gancho da próxima questão que a gente queria falar aqui, que é sobre como resgatar isso, né? Porque o livro fala sobre esse resgate dessa cultura Tove. Então, no mundo, a gente perdeu, a gente se desligou, né? De como Deus criou todas as coisas. E aí, Jesus veio para mostrar para a gente que é possível resgatar essa cultura Tove, né? Porque Jesus, inclusive, fazia tudo o contrário do que a liderança religiosa da época esperava, né? Jesus dava aquela quebrada na galera e aí os líderes religiosos ficavam assim, gente, não acredito, ele tá comendo com essas pessoas, ele tá andando com essa gente, ele tá, né? Jesus fazia coisas que surpreendiam e que davam essa quebrada no que a gente está colocando aqui agora, que é justamente essa categorização, né, de pessoas, de quem manda, quem obedece, quem determina as coisas. E a gente consegue, é possível isso, olhando para Jesus e no caminho de Jesus e sendo seguidor de Jesus, promover essa cultura Tove? Olha, esse é o nosso foco, né? O nosso alvo, né? Porque eu estava ouvindo vocês aqui, eu me lembrei, né, de que quando Davi perdeu a conexão com Deus e ele se afastou do Tov, ele olhou para todas as pessoas de Israel e viu apenas números, números do seu exército. Eu sei que eu sou o mais poderoso porque tem tantos, então agora eu quero fazer um recenseamento para saber não quem são as pessoas, qual é a realidade dela, qual é o número que estabelece, né, o tamanho do meu poder. É interessante que os nazistas, quando queriam desumanizar os prisioneiros, né, dos campos, particularmente os judeus, eles transformaram cada um em número, né, que era tatuado no braço. Então, acho que a primeira coisa é quando a gente descobre essa realidade do valor e da importância das pessoas. Você é gente.
Você é alvo da graça de Deus, né? Eu preciso, como vai dizer o Scott, trabalhar essa cultura da empatia, né? Então, assim, quando você tem uma comunidade religiosa, o que acontece? Ela precisa funcionar. Aí você tem a cultura da tarefa. E aí a cultura da tarefa toma tanto lugar que aí eu peço, Carol, você pode ver para mim lá? Aí você, por alguma razão, não consegue, fala, caramba, Carol, você é burro, que negócio é esse? Eu não falei para você fazer assim? Eu diria, você pode fazer lá para mim, por favor, que me ajuda a levar não sei o que aí? Bom, mas, caramba, não era para colocar aqui, era para colocar em outro lugar. E você é um louco, que isso? Você detona a pessoa, porque de repente, né, a funcionalidade, entre aspas, tem mais valor do que as pessoas. Então, no processo, você atropela todo mundo, né? Você precisa manter a imagem, né? Você precisa ter a performance, como é que vai ser o culto, como é que vai ser a celebração, e de repente as coisas não funcionam, você arrebenta todo mundo, porque é mais importante, né, aquela performance do que os seres humanos que estão ali, né? E aí é que a gente começa a pensar como é que eu diria, essa cultura holofótica, né? Essa cultura assim do marketing no ambiente religioso, ela transforma pregadores em atores, ela transforma as relações fraternais em mero aspecto pragmático, funcional, né? E aí a gente realmente entra no caminho tóxico. Então é preciso quebrar isso, entender que as pessoas são mais importantes, as pessoas vão falhar. Quando elas falharem, você precisa da cultura, da veracidade, falar, não, isso aqui não está certo, está errado, mas ao mesmo tempo saber perdoar, virar a página, lidar com essa questão e trabalhar isso adequadamente, porque senão a gente rapidamente, a cultura tóxica, holofótica, ela se torna guerra. Não é sem razão que boa parte do ambiente religioso hoje é multifacetado. E tem mais, se você conversa com alguém, né, daquele outro quintal, daquela outra ilha ali, o pessoal daqui mesmo vai dizer, nossa, que absurdo, você foi falar com outro da outra ilha, mas eu não estou vendo ele como ele, estou vendo ele como uma pessoa, né? Não, mas não existe isso, você não sabe que ele pensa assim, que ele faz isso? Pois é, ele usa o chapéu para trás, aqui a gente só usa o chapéu para frente, como assim você foi falar com ele? Né? Então vira uma loucura, então a gente precisa romper com isso. A gente levanta muros, né, Sayão? Em vez de construir pontes. A gente acaba se enclausurando no nosso cantinho, achando que a nossa cultura é melhor do que a cultura do outro e acaba levantando esses muros e não consegue fazer como Jesus fazia, né? Interagir com as diversas culturas e... São os feudos e os castelos, né? E aí a gente cria... Porque quando a gente olha para Jesus, como foi falado, Jesus ao mesmo tempo que ele comia com pessoas que não eram bem vistas na comunidade, naquela sociedade no momento, ao mesmo tempo que ele olhava para um jovem e o texto vai dizer, e com amor respondeu, ao mesmo tempo ele também chamava a gente de raça de víboras, né? Ele também tinha essa questão. Então, eu acho que o ponto também que a gente vai ver aqui, seguindo Jesus, que é inclusive o desfecho do livro, que ser Tove, ou participar de uma cultura Tove, é ser seguidor de Jesus, é buscar realmente cada vez mais ser parecido com ele, é também internalizar a cultura do reino. Como a gente falou, existe a cultura que nós estamos vivendo, que é uma cultura tóxica, naquilo que envolve a realidade que nós crescemos, né? Como sociedade. A sociedade está ruim, a sociedade está egoísta, a sociedade não se importa com o outro, não há problema de você tirar uma vida por uma coisa extremamente banal, né, e coisas desse tipo, por causa de uma briga de trânsito, porque a pessoa fechou ali o carro e coisas desse tipo. Então, a sociedade está tóxica e totalmente desestruturada. Então, o outro ponto é essa busca pelo reino. É busca por sair dessa sociedade e entrar naquilo que vai ter. E, inclusive, até como nós temos agora na IBNU o curso Macários, que envolve exatamente essa entrada do reino do bem-aventurado, do feliz, daquele que tem essa proposta agora de viver uma vida de felicidade, uma vida de bem-estar,
e que vai também não fazer isso, porque agora eu quero ser assim, né? Mas porque quer essa sociedade, o reino vivendo o bem-estar. Então eu creio que é uma pessoa que vai fazer uma análise profunda de si, uma análise profunda do amor e o olhar ao próximo e de viver o reino, de espelhar o reino, de falar, esse é o reino de Deus, é mais importante do que ser brasileiro, o reino de Deus é mais importante do que ser batista, o reino de Deus é mais importante do que ter barba ou não ter barba, o reino de Deus é mais importante do que todas as outras coisas, e é ele que eu vou buscar em primeiro lugar. Ô, Dileia, você tocou num ponto aí que acho que merece uma atenção especial, né? Porque o pessoal, muitas vezes, no meu entendimento, né, cria um contexto de cultura tóxica exatamente dizendo o seguinte, olha, Paulo chamou os hereges de herege na cara, né? Jesus chamou o pessoal, né, de raça de víboras, João Batista, né, pegava pesado. Eu acho que aí é que está a grande diferença, né? Porque Jesus, João Batista, os profetas não pegaram um jovem de 18 anos que estava meio perdido na vida e resolveu tatuar o símbolo do Boca Juniors, né, nas costas e disse, raça de víboras. O tipo de pessoa que foi confrontada eram exatamente os abusadores, né? As pessoas que estavam no poder eram gente na função religiosa. Então, assim, isso não foi dito para qualquer um e para todo mundo. Né? Exato. E ao contrário do que as pessoas pensam, quando Paulo, por exemplo, repreende as pessoas que estão com um ensinamento falso e heresia, isso é importante e necessário, ele não fez isso no jornal da cidade, nem na internet. Ele mandou numa carta para a igreja. Então, preste atenção nisso, né? Quando você vê um ambiente lá fora, de uma sociedade secularizada, que tem uma série de postura reticente em relação à religião, vendo pessoas se batendo, chamando umas às outras de tudo quanto é adjetivo dispensável, e essa pessoa olha lá fora e diz, olha, são os cristãos, eles só fazem isso mesmo, jogando pedra na cabeça um do outro. Isso traz um malefício sem fim. Né? É diferente quando você faz isso no ambiente interno. Quando você tem uma pessoa ensinando, a Bíblia não é a palavra de Deus, tanto faz o livro sagrado que você segue dentro da comunidade da fé, essa pessoa tem que ser questionada na hora, peraí, o que você está dizendo? Não é isso que a gente está, né? E aí, isso, sempre a pergunta para a gente é se eu estou fazendo alguma coisa, se isso vai ajudar as pessoas, vai abençoar, vai abrir caminhos, ou simplesmente a gente vai aqui tentar resolver a coisa do ponto de vista de quem mostra que tem poder, né? Essa que é a questão. Se eu só quero ter razão, né? Se eu só quero dizer para o outro. Quero ganhar o debate. Isso, é isso. Então, a gente tem que... Eu termino aqui a minha participação com... Eu acho que a gente tem que orar como Jesus orou, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Acho que comece com a gente, que a gente realmente promova essa cultura Tov. É isso aí. Já acabou o nosso tempo, Nina? Podemos ter mais um pouco, tem problema. Então, mais uns minutinhos aí, porque a coisa estava tão tove que eu não vi o tanto de tempo. Vamos continuar na cultura Tove. A coisa vai embora, né? Mas acho que é bom fazer um desfecho aí, né? Pensando nessas questões que fazem parte, né? Até vocês me ajudem, eu sei que tem que ver com bondade, empatia, graça, verdade, justiça, e eu acho que uma coisa importante, né, que a gente tem acompanhado muito isso em vários lugares, quando você tem pessoas que de fato foram massacradas, né? Foram realmente abusadas e tratadas de uma maneira indigna, e aí nada pôde ser feito porque você tinha um escudo que protegia uma liderança tóxica, né? E aí isso você tem como... Eu me lembro, muitos anos atrás, teve uma comunidade que dissolveu por conta disso, né? E eu me lembro de uma pessoa que passou a ouvir as nossas mensagens lá nas nossas celebrações da IBNU, e eu me lembro, durante 2 meses a pessoa chorava o tempo todo. Ela não conseguia, né? E eu tenho visto pessoas que nunca conseguem conceber de fato que Deus as ama, as perdoa,
e que é um Deus de graça, e elas seguem fugindo dos fantasmas que ocupam a sua cabeça por causa de um histórico de gente, né, que foi, né, moldado ou influenciado por uma cultura religiosa tóxica, né? Sim. Então a gente realmente precisa ter uma atenção e uma sensibilidade a isso, né? E essa cultura tóxica muitas vezes causa feridas tão profundas que até o começo da cura é dolorido, né? É como quando a gente tem um corte profundo, então a gente começa a tratar isso, começa a curar, passar o remédio dói também. Então a gente sente arder, a gente sente, né, para começar a curar isso também é um processo, e aí a gente precisa entender de onde as pessoas estão vindo, o que aconteceu no histórico dessas pessoas, para a gente conseguir ajudar a realinhar, né? Muitas vezes a gente perde paciência, ou acha que a pessoa tem que estar no mesmo nível de entendimento que a gente, e a gente perde essa doçura, né? Perde a compreensão de que muita gente passou por ambientes muito difíceis, teve feridas muito profundas, e o processo de cura também é dolorido. Eu penso até nessa questão ainda, até sobre as reflexões da igreja, né? Porque há um certo tipo de contexto onde nós falamos, por exemplo, que ter uma cultura de uma igreja Tov é uma cultura que fala a verdade, mas aí a pessoa parece que quer vender a verdade sem amor, como se fosse desse jeito. E isso aí é extremamente tóxico, né? Não, então a verdade é o seguinte, ó, quem usa camiseta vermelha, essa pessoa, e aí só é o negócio, tipo assim, falar a verdade é só espancar a pessoa, né? E isso não é verdade, né? Falar a verdade é, inclusive, viver a verdade e viver esse amor em relação a essa direção. Porque lembra que a definição de verdade, gente, também é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, assim, quando a gente fala sobre o que é preciso é pregar a verdade, é tudo, a gente está ainda assim direcionando para Jesus, que fazia isso com amor. E aí foi bem pontuado pelo Sayão, quando ele falou sobre, em alguns momentos Jesus realmente foi duro, mas ele foi duro num ambiente específico, com uma direção específica, né? Não com uma pessoa que está olhando ali falando assim, poxa, eu quero servir aqui, eu quero me juntar a essa comunidade, mas eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas realidades que eu passo por elas no dia a dia, e a pessoa às vezes já vem com esse sofrimento, porque muitas vezes até ela sabe que aquilo que ela está vivendo é uma coisa que não deveria estar fazendo, e ela vem procurar ajuda, e o que ela recebe é só um tapão, né? E aquilo deixa a pessoa totalmente desnorteada, né? Então acho que isso é importante. O nível do problema, por exemplo, não faz tanto tempo alguém veio falar comigo e disse assim, não, Sayão, Deus não odeia só o pecado, Deus odeia a pessoa, Deus odeia o pecador. E esse tipo de coisa, tirado de alguns textos dos profetas, quando Deus diz, eu sou contra ti, ó Judá, ó Israel, para então dizer isso. Agora, preste atenção, você pega uma pessoa que é frágil emocionalmente, que é sujeita à depressão, que o seu maior problema é exatamente a autoestima, e você diz, olha, você precisa saber o seguinte, Deus odeia você, não só você fez de errado, você imagina a dimensão disso na cabeça de uma pessoa. Quando você tem um indivíduo que é um pecador renitente, que está fazendo uma coisa errada intencionalmente, e essa pessoa de fato tem poder na sua mão, e está fazendo isso e aquilo, e você diz, ó, Deus odeia o que você está fazendo, é uma coisa, né? Quando você pega um indivíduo lá, um adolescente, tentando sair das crises da sua caminhada e diz a mesma coisa, você mata o indivíduo. Então a loucura é essa, né? Então, assim, por incrível que pareça, eu acho que isso é como aconteceu nos dias de Jesus, as pessoas revestidas de maior expressão religiosa e que liam o texto bíblico do ponto de vista de uma verdade nada pessoal, eu falo a verdade é na cara, para o cara saber que é assim, né? E essas pessoas confundem isso com o evangelho, e os problemas são muito, muito sérios, né? Agora, acho que fica o desafio maior para a gente, que é o seguinte, né?
O que eu acho espetacular em Jesus é que Jesus ia jantar na casa de pessoas, e Jesus comia com os fariseus. Jesus aceitava trocar ideia com uma pessoa assim, que era o Nicodemos. O fariseu foi buscar à noite e falou: não, você é fariseu, sai fora, né? Então, a gente vê que mesmo para uma pessoa que entrou por um caminho assim, ou melhor, um descaminho, ainda há esperança, porque a cultura Tov, ela pode avançar até mesmo na vida de pessoas que se perderam e depois acordam e dizem: puxa, eu entrei pela porta errada, deixa eu voltar, né? Isso aí. Exato. E enfim, acho que, por exemplo, um outro ponto que ajuda na reflexão é a questão do servir, porque uma cultura Tov é uma cultura que serve. Agora, servir não é exploração. Servir também não é criar um ambiente de produção assim em massa, né? Vamos dizer assim, né? Não é essa a questão. Servir não significa encher a agenda da pessoa, onde a pessoa não consegue nem sequer respirar, e falar assim: não, você não veio sábado, então você não está servindo, né? Eu acho que isso também é um ambiente de exploração extremamente complicado, né? Servir precisa estar conectado com o dom da pessoa, tal. E também, é claro, a pessoa, creio que quando ela está num ambiente Tov, ela mesmo, poxa vida, esse aqui não é exatamente a minha vai ter a programação dos homens. Eu sou mulher, então eu não vou. Não, peraí, você se sente bem na comunidade, aí é diferente, né? Acho que esse era o ponto que eu queria. Então, para mim, assim, acho um filtro importante de uma cultura que serve é exatamente quando a pessoa se sente bem fazendo aquilo e ela entende que o projeto principal não é a ação em si, mas é exatamente o reino que está sendo divulgado ou que está sendo proclamado através daquele servir. O amar ao próximo, o cuidado com a pessoa, o desejo do bem-estar, enfim, e todas essas coisas que estão em relação. Porque eu vejo que em muitos lugares essa ideia do servir, ela também é usada como um projeto de manipulação. Não, o crente tem que servir. Então é o seguinte, você tem programação aqui, por exemplo, o cara trabalhou a semana inteira de segunda a sábado, muitas vezes, como é aqui na minha região, né, aqui na Baixada Santista, e aí agora sábado à tarde, à noite, domingo o dia inteiro vai ter que ficar aqui e tal, e não vai ter tempo com os filhos, não vai ter tempo com a esposa, com o marido, com poder fazer uma visita para um amigo, ou como estamos em Santos, ir na praia, ou fazer qualquer coisa desse tipo para o próprio bem-estar da pessoa, né? Então precisa ser bem equalizado isso aí. E mais uma vez a gente volta por exemplo de Jesus, né? Ele servia como ninguém e, na verdade, identificava. O que eu acho muito legal é que Jesus conseguia identificar a necessidade. Então a gente não está servindo todo mundo igual, não está fazendo aquela tarefa no automático, né? Mas Jesus olha para a pessoa e fala: o que você precisa que eu faça por você? Então Jesus é diferenciado, né? Ele é realmente. E uma coisa que eu acho que envolve também, quando a gente tem essa empatia, todas essas características, né, de cultura Tov, fala a verdade com amor e tal, a gente promove justiça. Então, Jesus, eu vi uma figura muito interessante uma vez, que promover justiça não é necessariamente distribuir para todo mundo igual as coisas, né? Mas, por exemplo, uma pessoa mais baixa que precisa enxergar através do muro, ela precisa de uma escada mais alta. Então, eu não vou dar a mesma escada para todo mundo, porque tem pessoas que são mais altas, conseguem enxergar, outros mais baixos precisam de uma escada maior. Então, Jesus era esse mestre da promoção da justiça, né, de conseguir enxergar o ser humano, cada necessidade, e perguntar para as pessoas: o que você quer que eu faça por você? Então, tem essa... Muito bom. Excelente. Então, muito Tov. Espero que todo mundo tenha um dia muito abençoado aí, né, e que fique em sintonia com a gente. E eu termino dizendo que, como a gente sabe que o perigo nosso sempre é ir pelo caminho nada Tov, né, a gente precisa sempre estar aberto. Então, por incrível que pareça, uma das coisas muito importantes para a gente caminhar de maneira saudável é aprender a ouvir
boas críticas, né, que melhoram o que a gente está fazendo. Você falou demais, você falou de menos, olha, não ficou legal aqui, aquele jeito não foi o bom, né? Então, toda organização decente, ela tem uma ouvidoria, né? Uhum. Ela tem um espaço para o pessoal dizer, olha, eu achei que estava legal, mas quando eu fui ver, a empadinha tinha muita pimenta, a pessoa não gostou, para mim estava bom, para ela não, né? Então, a comunidade saudável, né, ela está sempre, né, surgiu um problema, igreja primitiva, olha, as viúvas helenistas e as da terra estão recebendo diferente, a gente precisa criar um caminho de resolver. Então, vamos escolher um pessoal para lidar com essa situação, e a palavra bonita é que pareceu bem aos apóstolos fazer isso, né? A gente tem que sempre ter essa abertura de dizer, olha, o que você está fazendo não está dando certo como a gente imagina, né? Para poder sempre virar a página, né, e não ser refém de um tradicionalismo que não chega em lugar nenhum. Então, que todo mundo tenha aí um Yom Tov, né, um dia bom aí. Parabéns aí pelo Integre, por todo o trabalho aí que está abençoando a vida de tanta gente, de Leandro, Carol e a turma toda. É isso aí, então, pessoal. A gente vai, então, se despedindo dessa série e também desse vídeo. E a gente quer lembrar você que se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube da EBNew, cara, clica aí no se inscrever, mano, é grátis. É um presente, pode deixar que o Saião pagou a sua inscrição. Você pode clicar no botão de inscrever que tá garantido, tá? Cafezinho de graça. E amanhã também eu quero te fazer um convite especial. Se tu tá aqui por São Paulo, se tu mora aqui em São Paulo, na EBNew esse domingo, nós vamos ter um evento especial que nós vamos ter pessoas que estão buscando esse caminho Tov. Nós vamos ter batismos, uma festa especial. Então nós teremos o culto às 9h30 e depois uma celebração às 11h15 com batismos. Então quero convidar você a vir e fazer parte. Sábado que vem, série nova. Série nova. Culto, e a gente começa tudo de novo. Grande abraço para todo mundo. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau.